Não, veja bem, uma das características de uma seita é o abuso espiritual, emocional, psicológico, financeiro e sexual, tá? É, Então, verdade. isso tá no meu livro. Isso de fato acontece. Eu, assim, tenho vários relatos de pessoas que foram abusadas e tal nessa igreja também, tá? O que eu quis dizer é o seguinte, eu não especifico quem foi, mas assim, Não dá para tratar, não dá para é, tratar esse assunto no livro, porque eles vão te processar também. exatamente. Não, não dá. Mas assim, eu generalizo dizendo que de fato acontece. Eu tenho uma teoria de que, pelo fato de eles terem adulterado a palavra, né, o Ah, sim. adultério tá ali dentro deles, tal. E inclusive tem uma mulher que eu cito no meu livro, que ela, coitada, ela nasceu na igreja também, berço adventista, e ela escreveu um livro sobre a igreja e ela fala que ela sofreu um abusos diversos, assim, mas alguns foram incestuosos, sabe? E ela compara o incesto, o abuso sexual incestuoso, com o que a igreja, o abuso espiritual que a igreja perpetua nos seus membros. Ou seja, Meu Deus. quando é um assunto pesado, eu sei, mas assim, é uma analogia tão forte, porque ela diz o seguinte, ela diz que quando ela se sentava, digamos, numa mesa da família, assim, para comemorar o Natal, alguma coisa assim, ela dizia que todo mundo que estava sentado naquela mesa sabia que ela tinha sido abusada. Mas ninguém falava nada. Ninguém falava absolutamente nada. E aquilo era acabava passando de geração em geração, porque o abusado tende a ser um abusador no futuro. Certo? Puxa vida. E é isso que acontece com a igreja adventista. Todas as igrejas evangélicas sabem que é uma seita. Pouca gente fala por causa do politicamente correto. Ah, não quero ofender. Então não falam, tá? E esse abuso interno em cima dos membros, ele é perpetuado de geração em geração. Então, da mesma forma que quando os pais, né, de uma criança são ali os seus guardiões, né? São pessoas colocadas por Deus para guardar aquelas pessoas ali, proteger. E assim, muitas vezes elas acabam abusando dessas crianças. A igreja adventista tem como seus pastores, guardiões da fé, que deveriam proteger espiritualmente essas pessoas, e elas acabam abusando espiritualmente dessas pessoas da mesma forma. Sabe? Então, uma analogia. O que é uma tristeza, né? O que é uma tristeza, né? É uma tristeza. Mas assim... Porque as pessoas acham que a gente, que nem você que saiu e eu que sou apologista, eles acham que a gente tem ódio da igreja adventista. Nós amamos, nós gostaríamos que a igreja adventista admitisse os seus erros e viesse para a luz e saísse fora disso, né? Seria um sonho, né? Mas prossiga com a sua história, por favor. Exato. Então, assim, o que aconteceu? Quando eu tinha 14, 15 anos mais ou menos, eu notei isso. E eu vi que aquele negócio ali, eu falei, não, isso aqui tem uma coisa errada aqui, eu não vou continuar aqui. E peguei e saí da igreja. Com 15 anos eu saí. Tá? E aí virei agnóstico, digamos assim. Acreditava em Deus, mas não sabia quem ele era, não tinha... Tá, agnóstico. E, aliás, esse é um dos grandes problemas, tá? De você fazer parte de uma seita. Porque, assim, quando o cara faz parte de uma seita, ou ele fica lá dentro fanático, religioso, tapado pro resto da vida, ou ele descobre a verdade e geralmente ele chuta o balde e não acredita em mais nada que é relacionado a Deus e com Jesus. Então o cara fica tão revoltado, né? Fala, não, eu já não acredito em mais nada. Eu tenho vários amigos assim, tá? Que descobriram da verdade e daí foram pro outro lado, foram pra maçonaria, foram pro satanismo. Pessoas que eu, assim, amo essas pessoas. Por exemplo, o cara que foi pro satanismo, ele já saiu, né? Mas ele ficou um tempo lá. De tanta revolta que ele gerou ali por, né, enfim, por terem mentido para ele. Mas, então é por isso que a gente tem que tentar evitar ao máximo que as pessoas entrem numa seita. De que maneira? Divulgando, né, escrevendo livros, fazendo vídeos e tal, para evitar, para alertar essas pessoas. Olha, não entre aqui, isso aqui não é o cristianismo. Porque depois, para remediar, é muito difícil, né, Gleison? É muito difícil. A vacina é o melhor remédio, porque depois que o vírus contaminou e
desgraçou internamente a vida da pessoa ou deturpou o coração da pessoa, aí é uma questão bem complexa. Mas você conseguiu sair fora, né? E sobreviveu. E uma das coisas que você tem de grande mérito é que você continua amando Jesus e fazendo a obra dele. Sim. Na verdade, assim, foi isso que quando eu descobri que as coisas estavam erradas, né, já indo bem lá mais pra frente, né, na minha história, foi assim através de uma comunhão muito forte com Deus. Eu passei por 60 dias de oração da madrugada. Eu acordava todo dia às 3 horas da manhã para orar. Por 60 Você conta dias, isso no seu livro. Eu conto isso. E aquilo ali fez a diferença na minha vida. Aquilo ali quebrou muita coisa. Eu creio também que o jejum, eu comecei a jejuar bastante ali e tal. Eu creio que essa é uma arma muito importante do cristão, que não é muito utilizada. Tem que ser. A Igreja Adventista nem fala de jejum, tá? Nem menciona esse negócio. Eu acho que é loucura. Mas é uma das armas mais poderosas que a gente tem aí para quebrar muito jugo, tá? Espiritual, emocional, etc. E então, assim, quando isso aconteceu, que eu descobri, eu tava fervendo para Jesus. Eu tava, assim, realmente louco por Jesus, sabe? Por quê? Porque eu tinha descoberto que o cristianismo, né, era, na verdade, um relacionamento com Deus. E não seguir um conjuntinho de regras de não podes de uma instituição religiosa. Então, quando isso caiu a ficha em mim, tá? Foi quando eu passei a ter uma comunhão com Deus e ele passou a quebrar os jugos na minha vida e me mostrar a verdade. Uma atrás da outra, assim, ó. Pum, pum, pum. E eu comecei a ver aquilo e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então, quando eu descobri, né, Jesus é tremendo, né? Jesus é tremendo, né? Não, e assim, a história, né, você já sabe, você já leu, eu tinha acabado de pregar na igreja. Eu tinha acabado de sair de uma pregação que eu tinha feito na igreja, adventista daqui de Orlando, tá? E senti de fazer um jejum de 5 dias, entrei no jejum, entreguei o jejum na quinta-feira, abri a Bíblia, só eu e Deus. Ninguém mais tentou me convencer, nenhum ser humano tentou me convencer de nada, até porque ninguém conseguiria fazer isso, Deus já sabia, né? Então ele mesmo resolveu fazer o trabalho ali. E aí eu estudando a palavra, assim, era de madrugada, era 11h30 da noite mais ou menos, comecei a ler o livro de Hebreus, caí em Hebreus 10:19 e falei, ué, peraí, o que está acontecendo aqui? A gente tem que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Você fala que... Isso. Eu até fiz um vídeo sobre você, lendo essa parte, porque uma das coisas que você fala que foi a chave que virou a tua cabeça, deu a metanoia na sua cabeça, foi justamente quando você entendeu que Jesus, quando ressuscitou, ficou uns 40 dias aqui, foi assunto ao céu, já estava na presença de Deus, sempre esteve na presença do Pai, né? Intercedendo por nós. Foi aquele start que te libertou, né? Isso, e é assim, uma verdade tão básica para o cristianismo, né? Todo mundo sabe disso. Mas a Igreja Adventista, né? Ela distorce esses textos. Na verdade, a Igreja Adventista, infelizmente, se você for ver bem, ela é uma mistura de heresias, falsas profecias, falsos ensinos, né? Distorções teológicas. E, assim, jogam tudo isso no liquidificador e colocam ali um monte de lavagem cerebral, colocam um monte de dinheiro em cima de mídia, né? Porque eles têm um poder midiático muito forte. Uma das seitas mais ricas do mundo, as pessoas não sabem disso. É mais rica do que o catolicismo. Exatamente. E quando você adiciona isso a pastores extremamente convincentes, os caras são bons, meu. São bem treinados, né? Bem treinados. Então, assim, você mistura tudo isso e vende num pacote ali que, na verdade, é um estelionato religioso, tá? Essa é a palavra, né? Porque se você vai estudar, de fato, você vai ver que os textos que eles utilizam ali são tirados do seu contexto completamente, né? Para enganar as pessoas. Eu falo isso assim, pastor. Às vezes as pessoas falam, mas está sendo muito rude. Não, não é que eu tô... Veja bem, eu amo essas pessoas. Eu amo os membros da igreja. Os membros sinceros. Sua família está lá. A sua família ainda está lá, correto? Metade saiu, a outra metade está lá. Sabe? Então, assim, algo pessoal para mim, porque a religião de uma pessoa, ela permeia todo o ser. Tudo na vida dela é atingido pela religião dela.
Tá? Inclusive, permita-me interpolá-lo, eu sempre vou fazê-lo. Se eu atrapalhar, você pode me interromper, porque a prioridade aqui não é me ouvir, é te ouvir. Inclusive, depois esse vídeo vai ser editado e colocado no canal do CCP Vídeos. Mas uma coisa que você fez, que falou aqui no teu livro, que eu não vi ninguém falando, é a questão justamente espiritual, sobre os demônios agindo na vida dos adventistas através da legalidade. Isso é uma coisa que eu nunca vi. E você fala muito dessa possessão mental, desse apoderamento que o diabo tem sobre a mente das pessoas, desse embotamento espiritual. Quando Paulo fala de prisões internas, você fala isso. Eu nunca vi nenhum apologista, nenhum testemunho de ex-adventistas, nem o Baldo Torres, por exemplo, ele comenta isso como você. Eu gostei muito dessa parte.